capítulo 3. Que o Senhor nos traga entendimento, compreensão espiritual da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode orar ao Senhor comigo? Feche os seus olhos. Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de ler, ó Deus, de meditarmos na tua palavra. Senhor Jesus, que privilégio o Senhor nos dá, de uma forma tão livre, podermos fazer isso como tua igreja, onde há tantos lugares em que isso não é permitido. Nós te louvamos pela nossa liberdade que temos até este momento, de podermos nos reunir como igreja e podermos ter esta palavra que nos alimenta, que nos transforma, palavras de vida que o Senhor deixou a nós. Muito obrigado. E eu peço ao Senhor nesse momento, doce Espírito, fale-nos nessa noite. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, que sejamos tocados por esta palavra de uma forma personalizada, porque só tu conheces, meu Deus, a vida, o coração de cada um que aqui está. E nós nos dispomos a ti nessa noite, Espírito Santo, para que o Senhor venha comunicar a vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Zacarias 3, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Deus me mostrou, vou começar. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Amém, queridos? Irmãos, o tema dessa mensagem é relacionado ao tema da nossa igreja para 2021. O tema do ano é eu vou decidir, é o tempo da decisão, o ano da decisão. Então o tema dessa mensagem é: eu decido me comprometer. Repita comigo, diga: eu decido em 2021 me comprometer. Tem gente que fica realmente preocupado quando diz isso, porque, irmãos, essa ideia de compromisso para muitos soa como algo desafiador.
Não gosto desse negócio de me comprometer com nada. Tem gente que, igual baba de quiabo, se esquiva, escorrega dali, escorrega daqui, mas não quer firmar compromisso. Nós fazemos, irmãos, parte de uma geração, infelizmente, que não gosta de assumir responsabilidades, que não gosta de assumir compromissos, para nada. Nós vemos pessoas que no trabalho não demonstram nenhum tipo de compromisso. Chegam tarde, chegam a hora que quer, vão no dia que quer. No dia que não quer, não dão satisfação. Em tudo na vida, em casa. Em casa é assim, os compromissos, as responsabilidades, muitas vezes são deixadas de lado. Quer seja do marido, quer seja da esposa, quer seja dos filhos. Muitas vezes nesse pretexto, não, isso daí outro faz. Mas, irmãos, existe uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. E precisamos nos comprometer com isso. O reino de Deus também exige isso de nós. Nós precisamos realmente decidir estar comprometidos, irmãos. Nós não estamos, tem alguém que usa a figura de uma multidão enchendo um ônibus. E esse ônibus tem lá na frente dele, o destino é o céu. Na frente tem um que seria o pastor dirigindo aquele ônibus, e um monte de gente dormindo naquele ônibus, quase que babando. Então essa é uma imagem que muitas vezes representa o quadro atual. Tem gente que quer estar na igreja, apenas pensando assim, eu quero ir para o céu. Mas não se envolve, mas não está alerta, não está vigilante, não está disposta a dizer, Deus, eu quero estar trabalhando, eu quero estar envolvido, eu quero estar comprometido. Esse ano, irmãos, para nós precisa ser um ano de decisão. E eu quero iniciar, talvez nós tenhamos algumas outras mensagens voltadas para essa realidade da decisão, mas eu quero começar falando do comprometimento. Porque do contrário, irmãos, a gente não vai a lugar nenhum. Se você não se decide, se eu não me decido comprometer, a gente não tem como sair do lugar. A gente fica paralisado. A gente fica realmente inerte diante de tudo que Deus tem para nós. Então, essa é uma realidade. A gente está aqui com um quadro de um sumo sacerdote. O Josué representava toda uma nação. E aqui, irmãos, para você se situar, o livro de Zacarias é um livro que é escrito no mesmo tempo do livro de Ageu, que eram profetas pós-exílio. Ou seja, eles estavam ali num contexto em que o povo estava paralisado. Vou te lembrar sobre isso. O povo havia saído de Babilônia e tinha um propósito: vamos reconstruir a nossa cidade, vamos reconstruir Jerusalém, vamos reconstruir o templo. A gente tem uma identidade, a gente tem uma nação que tem uma aliança com Deus, e a gente precisa reconstruir a nossa terra, reconstruir os muros, o templo. Aí você já leu o livro de Neemias, você já leu o livro de Esdras, que vai falar sobre isso. Só que, por uma ameaça, o povo ficou sem trabalhar. Mas eu não digo só ameaça, por uma indolência do próprio povo. O povo quase que como relaxou, mais ou menos o que a gente viveu nesse tempo, principalmente 2020, da pandemia. Por uma determinação, muitas pessoas disseram assim, eu não posso sair de casa. Tudo bem. Houve um tempo que a igreja ficou trabalhando apenas com cultos online. Mas depois começou-se a flexibilizar, com um pouco de cadeira, 20 cadeiras e aquele negócio todo. Mas muita gente continuou, eu não posso sair de casa. E aquela determinação do fique em casa, para muita gente caiu bem. Muita gente ficou tranquila, eu não posso sair de casa, só que no dia a dia fazia tudo. Ia para supermercado, fila de loteria, farmácia, ia para a casa dos conhecidos, mas para a igreja eu não posso. Para a igreja, porque o coronavírus, ele fica na recepção da igreja. Para muita gente foi isso, a imagem que deu foi essa.
A mesma coisa o povo, a autoridade da época disse assim: vocês não vão trabalhar por uma acusação falsa, até que a verdade surgisse, o povo não pôde. Mas quando puderam, eles também não quiseram. E aí veio o profeta Ageu, veio o profeta Zacarias, principalmente Ageu, que disse assim: vocês dizem que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, mas a casa de vocês está pronta. A casa do Senhor está abandonada, está deserta, está as traças, está as moscas. Mas a casa de vocês está finamente acabada, casas apaineladas, de marfim, bonita. Mas olha a casa do Senhor como é que está. O povo se acostumou à falta do compromisso. 16 anos se passaram e nada de reconstrução. E Deus envia os seus profetas. E Zacarias é um deles. Zacarias está cobrando aqui, irmãos, atitude. Zacarias está cobrando compromisso. Mas chega um momento nesta visão que ele teve, que ele entende, Deus mostra isso, que eles precisavam estar prontos para então se comprometer. Eles precisavam se preparar. Eles precisavam rever algumas coisas, porque a visão que ele teve foi intrigante. Zacarias veio o sumo sacerdote, a representação espiritual da nação. Não era um sacerdote, era o sumo sacerdote. E Josué estava ali, irmãos, e disse que uma cena quase como de um tribunal, porque existia alguém ali para acusar, mas existia alguém ali para se defender, mas existia ali também um réu, alguém que se mostrava inapto, era o Josué, com as vestes sujas, irmãos. Ele não está falando a roupa de casa que Josué usava, não. Aquelas roupas que eram mostradas aqui, eram as roupas que ele oficializava o sacerdócio. A palavra mostra em Êxodo que Deus mandou fazer roupas próprias, para que Arão, melhor dizendo, e os seus filhos sacerdotes, e todos os que o sucedessem, pudessem vestir. Então eles iam ministrar, mas eles primeiro tinham que colocar aquela roupa, que Deus havia mandado preparar com as cores certas, com o material certo. Eles não poderiam ir com qualquer roupa que eles tivessem em casa, era roupa própria. E as roupas sagradas de Josué estavam sujas. E diz que ali estava o Satanás para acusar Josué. Aquele símbolo de roupa suja fala da vida, não apenas de Josué, mas do povo. Como estava a vida do povo daquela época? Algo precisava mudar, algo precisava acontecer antes de se comprometerem. Mas também estava ali o anjo do Senhor, e eu quero te lembrar que esse anjo, o anjo, era uma prefiguração de Cristo. Cristo, antes de ser encarnado, antes de se tornar o Emanuel, nascido da Virgem, ele sempre existiu com o Pai, ele sempre se manifestou, e a figura que era usada para a manifestação de Jesus Cristo antes da sua encarnação era o anjo, com letra maiúscula. Esse anjo recebia adoração. Outros livros da Bíblia mostram a aparição do anjo do Senhor, recebendo a adoração de homens. Um anjo comum não teria a audácia de aceitar. Então existia ali um júri, existia ali um réu. O povo de Deus estava numa condição difícil. Irmãos, e é uma mensagem trazida nesse contexto. É necessário se comprometer. Veja que existia aí, o verso 7 mostra que Deus tinha propósitos. Ô Josué, você julgará o meu templo. Você, Josué, guardará os meus átrios. Eu vou te incumbir de autoridade. Eu vou te dar algo para você fazer. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Tem planos de Deus para você, Josué. Tem planos de Deus para a nação. Mas vocês precisam, antes de se comprometer, vocês precisam se preparar. Porque do jeito que vocês estão, não dá para se comprometer.
Não há legitimidade, não há credibilidade. E vocês precisam entender isso, porque as suas vestes, Josué, estão sujas. E nessa compreensão, irmãos, de que nós precisamos nos comprometer, algumas coisas estão envolvidas nisso. A primeira delas, nós precisamos primeiramente nos deixar purificar. Diga assim: eu preciso me deixar purificar. Irmãos, eu quero me comprometer, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus, mas tem uma condição. As vestes sagradas, sacerdotais, elas precisam estar limpas. A nossa vida precisa estar de acordo com o caráter desse Deus que nós servimos. Irmãos, e não há como a gente mesmo fazer isso. O homem não consegue se autopurificar, ele se permite purificar. Não há como o homem, na sua justiça própria, limpar-se a si mesmo. Ele precisa de alguém que faça isso por ele. Josué dependeu da ação de terceiros, no caso do anjo do Senhor, para ter as suas vestes trocadas. E nós voltamos o nosso olhar para Cristo, para o sacrifício de Jesus. Irmãos, o intrigante aqui é a pessoa de Satanás. Diz que Satanás estava naquele quadro ali. Existia algo bem claro que Satanás ia fazer. Diz que Satanás estava ali para o acusar. Existem 3 coisas que o diabo usa para paralisar a obra de Deus na minha vida e na sua vida. 2 acontecem aqui na terra. Uma acontece na região celestial. As que acontecem aqui na terra você já conhece muito bem. Se chamam tentação e perseguição. Foi exatamente isso que Satanás sempre usou com o povo de Deus. Com Jesus, com a igreja. Primeiro ele tenta. Primeiro ele enlaça, ele seduz, e se houver uma aceitação, nós paralisamos a obra de Deus. Quando Jesus estava para começar o ministério, logo após ser batizado, disse que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E por 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Irmãos, aquilo não foi uma encenação, aquilo não foi uma peça de teatro. Aquilo não foi uma brincadeira. Se Jesus tivesse, por um lapso assim, uma vontade de comer, ele olhou para aquela pedra, viu um sanduíche e disse: seja um sanduíche. E ele tivesse comido, irmão, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Não existiria salvação, não existiria redenção, porque o Cordeiro de Deus não estaria puro. Se Jesus tivesse pecado, irmãos, toda a obra de salvação teria ido por água abaixo. E ali Jesus não estava brincando de ser tentado, eu não caio. Jesus tinha possibilidade total de cair em tentação. Plena. Mas Jesus não cai nas artimanhas de Satanás. Cheio da palavra, cheio do Espírito, Jesus dizia: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ia combatendo Satanás, diferente do Adão que ficou calado e comeu a fruta que a Eva deu para ele. Jesus Cristo abre a boca, cheio da palavra, cheio do Espírito, e diz assim: arreda, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Eu não vou dar ouvidos à sua voz, Satanás. E diz que Satanás se retirou até achar a ocasião oportuna. Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu cada tentação, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sem pecado, sem defeito, sem manchas. Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, mas a segunda arma que Satanás usa é a perseguição. Quando ele não conseguiu fazer Jesus cair, ele começou a levantar pessoas, autoridades, sejam autoridades religiosas, sejam autoridades da própria época, civis, políticas,
todos estavam ali em uma hora ou outra se levantando para perseguir Jesus. Jesus até se admira, quando naquele dia no Getsemane, ele disse: como é que vocês estão vindo aqui com porretes, com espada? Eu todo dia ensinava no templo e vocês nunca puseram a mão em mim. Mas para que se cumpra a palavra, para que se cumpra o que está escrito. E Jesus foi duramente perseguido na cruz. Quantas vezes ele ouviu pessoas dizendo: desce daí, desce, tu não és o Filho de Deus, prove isso para nós. Se o Senhor descer da cruz, nós creremos em ti. Se Jesus tivesse descido da cruz, você não estaria aqui hoje. A igreja não existiria, porque a obra não estaria completa. Ele precisava beber todo o cálice que o Pai havia dado para ele. E Jesus não deixou uma gota sequer naquele cálice, ele bebeu todo o cálice. Cálice amargo, cálice de sofrimento, cálice de dor, mas ele bebe por nós. Ele nos amou e diz a palavra, nos amou até o fim, até as últimas consequências. Até o momento em que ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e Jesus morre. O Filho de Deus vai à sepultura por mim, por você, e permanece no seio da terra por 3 dias, mas ao terceiro dia, o poder da vida entrou naquela sepultura, a morte não pôde segurá-lo, e Jesus Cristo ressuscitou. Mas a perseguição fez com que muitas vezes homens e mulheres de Deus pensassem em voltar atrás. Até hoje Satanás usa isso, ele não consegue te tentar, te seduzir, ele começa a te perseguir, levantar pessoas, familiares, colegas, amigos do trabalho, para você pensar 2 vezes, será que vale a pena eu ser cristão? E eu quero te dar hoje essa palavra em nome de Jesus, meu querido, não ceda às tentações, e muito menos se acovarde diante de perseguições, porque grande é o seu galardão no céu, na presença de Deus. Mas existe uma última arma que Satanás usa para nos parar. Ela se chama acusação, e ela se dá nas regiões celestes. Lá estava Josué, o anjo do Senhor, Satanás para o acusar diante de Deus. Irmãos, eu pergunto, havia motivo para Satanás acusar Josué? Sim ou não? Sim. Como é que estavam as roupas de Josué? Sujas. Irmãos, esse é o grande problema. Muitas vezes o acusador, ele vai à presença de Deus e ele quer mostrar para Deus que aquilo que ele fez pelo homem não valeu a pena. Pode tirar, aproveita aí. Porque às vezes tiram uma sorte, irmão, que eu estou fazendo umas caras assim um pouco aqui. Obrigado, Dani. Então, irmãos, ele usa, sim, motivos. As vestes de Josué estavam inadequadas. Ele, como sumo sacerdote, não podia. Tem uma explicação dessas vestes sujas, um outro termo que era usado para vestes sujas, era que elas estavam como que cobertas de excrementos. Já imaginou que desonra? A gente suja o sapato, a gente fica louco tentando tirar aquilo que sujou o nosso sapato. Imagine as vestes sujas de excremento. Um sacerdote, o sumo sacerdote, se apresentar diante de Deus e diante do povo com as vestes inadequadas, não tinha lógica, Satanás sabia disso. E ele se coloca ali para envergonhar, para acusar, para mostrar diante de Deus que aquele homem, toda aquela nação era indigna, até porque, irmãos, aquelas vestes, segundo a palavra, eram para trazer glória e ornamento para o sacerdote, porque ele era uma representação de Deus. Isso está escrito em Êxodo capítulo 28, versículo 2, Deus fala a Moisés: faça vestes sagradas para seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Ele vai ministrar diante de mim,
Ele vai oficializar o sacerdócio na minha presença. E ele vai demonstrar glória e beleza, porque ele me representa. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você representa Deus nessa terra. Quem olha para você deve ver algo diferente que traga glória a Deus. Como Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A sua vida, querido, a minha vida deve trazer beleza para o Evangelho. Tem uma expressão que Paulo usa para a conduta dos servos em Tito, no livro de Tito, que diz que os servos devem servir bem aos seus senhores, devem obedecer em tudo, fazendo de bom grado, para que eles sejam ornamento do Evangelho, para que eles tragam beleza para o Evangelho. Tem gente que tem enfeiado o Evangelho, tem tornado o Evangelho uma coisa estranha, esquisita. E quem faz isso, irmãos, senão os representantes de Jesus na terra? A igreja. A igreja precisa transmitir glória e beleza para o Evangelho de Jesus. Pela minha conduta, pela sua conduta, as pessoas devem olhar e dizer assim: Jesus deve ser maravilhoso mesmo. Esse Evangelho que é pregado deve mudar a vida mesmo, porque mudou a vida dele, porque mudou a vida dela. Se não houver isso, irmãos, a gente está em falta. Josué não poderia se comprometer com as vestes sujas. Satanás estava ali, como diz, com a língua coçando, para começar o seu arsenal de acusações. Mas ali, irmãos, uma situação tão tremenda acontece, porque naquele tribunal existia o acusador, mas existia um advogado de defesa. E antes que Satanás abrisse a boca, o anjo do Senhor diz: o Senhor te repreenda, Satanás, porque ele escolheu a Josué. É um toco tirado da fornalha. Eles saíram da Babilônia, da fornalha de aflição, eles saíram do Egito, eles são um povo escolhido. Deus tem um propósito na vida deles. Deus que tirou eles da fornalha, Deus é poderoso para mudar essa roupa suja que ele está vestindo. E Deus não dá opção para Satanás abrir a boca. O advogado Jesus Cristo, ele está ao nosso lado para nos socorrer. Eu quero dizer isso, irmãos, porque Satanás é tão sujo, que ele diz para a pessoa assim: ei, pode se sujar. Se você for tentado e se você cair, não tem problema. É só uma sujeirinha. E logo assim que a pessoa cai, ele diz assim: acabou para você. Você já foi longe demais, Deus não vai te aceitar nunca. Ele começa a acusar. O mesmo que estava dizendo: vai lá, aceita isso, faz isso. Ele agora se volta e diz assim: agora não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que você e eu temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos 8:33, só para te lembrar: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é escolhido, quem é eleito de Deus, dá um glória a Deus. Quem tentará acusação é Deus, quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, aleluia. Irmãos, alguém disse assim: mas esse Deus é injusto. Como é que ele vai pegar um camarada sujo e vai permitir que ele continue? Não, Deus não é injusto. Sabe por que Deus não é injusto, irmãos? Porque ele pegou o seu filho e colocou como nosso substituto todo o peso de condenação, de castigo, o sofrimento que nos traz a paz, diz Isaías, estava sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades, ele carregou sobre ele.
Então, irmãos, quando Deus, o Pai, olha para um pecador, ele está ali na presença de Jesus, e ele olha para Jesus e diz assim: você pagou por ele, você pagou por ela. Vem cá, meu filho, eu vou tirar essa roupa suja que você está vestindo, porque alguém já pagou pela sua purificação, alguém já pagou pela sua salvação, alguém já fez uma obra por você. É o meu filho Jesus que está à minha direita e que se lembra de nós, intercede por nós junto ao Pai. Foi isso que ele fez. Josué estava ali e ele disse assim: tira as vestes sujas dele. Verso de número 4, ele tirou aquela veste suja, cheia de excremento, cheia de sujeira. Olha a direção, o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora eu te vestirei com roupas dignas, com roupas finas. Queridos, é Ele quem faz isso por nós. Nós somos pecadores, sim, mas alguém pagou o preço pela nossa purificação. Alguém pagou o preço pelo perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe pecado que Ele não possa e não queira perdoar. E assim, pelo seu sangue, Ele nos purifica. Ele tira de nós essa roupa indigna. Ele tira de nós essa roupa de vergonha, de desonra. Ele nos purifica através do seu sangue. Primeiro passo é esse, é se deixar purificar. Você não pode fazer isso sozinho. Você não pode passar no chuveiro, não tem isso. Nós precisamos de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Mas existe uma segunda condição, é se deixar transformar. Porque você vai perceber nos versos 4 e 5, que assim que tira-se a roupa de Josué suja, outra é colocada sobre ele. Ele não fica despido, ele não fica despreparado, mas ele agora está pronto para começar o seu sacerdócio, para oficializar o seu ministério, porque ele agora se veste, ele é vestido, melhor dizendo, de roupas apropriadas, roupas finas, roupas dignas. É assim que Jesus faz. Ele nos purifica, ele arranca de nós a impureza e nos cobre com o seu manto de justiça. Ele coloca sobre nós vestes de louvor, não mais vestes que envergonham o evangelho, não mais vestes que trazem desonra à nossa vida, mas vestes de justiça, vestes da sua justiça, não da nossa, da dele, porque ele que pagou o preço por nós. E assim ele fez com Josué, colocou uma roupa fina. Irmãos, isso é que me chama a atenção, porque a purificação foi o primeiro passo. Pedir perdão, se deixar purificar é o primeiro passo, mas nós precisamos nos deixar vestir de roupas novas. Isso fala de um novo caminhar, de uma nova vida, de um proceder diferente. Agora eu não estou mais indigno, agora eu posso ministrar, agora eu posso andar de uma maneira diferente. Mas o que me chama mais atenção, irmãos, é que depois que se veste a roupa em Josué, o Zacarias, ele olha para o Josué e diz assim, é como se ele dissesse assim: posso dar uma opinião? Coloca um turbante na cabeça dele. Zacarias conhecia quais eram os ornamentos de um sacerdote. E ele sabia que existia uma ordem em Êxodo 28 para se fazer para o sumo sacerdote um turbante que se colocaria sobre a cabeça do sumo sacerdote. Mas o interessante disso é que nesse turbante, Deus mandou fazer uma lâmina de ouro, uma plaquinha de ouro, que se colocaria na frente do turbante, na testa do sumo sacerdote. E tinha gravado ali, naquela lâmina de ouro, uma expressão chamada santidade ao Senhor.
Interessante que Zacarias diz assim, está faltando turbante. O que Zacarias queria mostrar, o que Deus queria mostrar, na verdade, através dessa passagem, é que agora você foi purificado. Aleluia. Seus pecados foram perdoados. Amém. Não tem mais nada que o Satanás tenha para te acusar. Louvado seja Deus. Mas sua vida precisa agora tomar uma nova direção. Você precisa andar agora em santidade. Êxodo 28, para quem tiver vontade de conferir depois, verso 36, faça uma lâmina de ouro e grave nela, à maneira de gravuras de sinete, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que ele leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante de Deus. Estava na testa. E Zacarias diz isso, coloca isso, está faltando, porque não basta ser perdoado. Não basta ser purificado, é preciso mudança. É preciso santidade. Santidade, irmãos, é a disposição de aceitar as transformações diárias. Deixa eu te dar uma explicação sobre isso, rápida. Eu era um religioso nato, eu contava isso hoje de manhã. Diferente, irmãos, de alguns da minha casa. A minha mãe não me batizou na igreja da religião que nós fazíamos parte. A religião que talvez todos nós aqui um dia fizemos, não estou falando mal, mas nós entendíamos que era a criança, o bebê que era batizado. Minha mãe batizou, mandou batizar meu irmão, mandou batizar minha irmã, todos bebês. E ele está dizendo, agora o João eu não vou batizar. Não vou porque os meninos não querem saber de igreja, então cada um vai assumir a sua própria responsabilidade. Se ele quiser, ele batiza. E eu lembro que com 12 anos, irmãos, eu fiquei com medo de não ir para o céu. Eu tinha muito medo de ir para o inferno. Na verdade, me disseram que tinha um lugar chamado limbo. O limbo era um lugar que nem era o céu, nem era o inferno. É onde existiam as almas das crianças que não eram batizadas. Eu digo, Jesus, eu não quero ir para esse lugar de jeito nenhum. Eu quero ser batizado. E eu lembro que com 12 anos eu fui falar com o sacerdote religioso da igreja, o padre. E ele disse, padre, eu quero me batizar, que eu não quero ir para o inferno, nem muito menos para esse tal de limbo. E ele disse assim, você quer ser batizado agora? 12 anos, 12 anos. E ele me deu um catecismo para eu estudar, para eu decorar, e eu lembro que ele me perguntou, ele me sabatinou. Irmãos, e eu tinha todo aquele livrinho na cabeça. E com 12 anos eu fui batizado, irmãos, e eu cumpri a risca. Todo domingo eu estava na missa. Presta atenção, todo domingo eu ia cedo para confessar os meus pecados da semana. Toda vez. Eu chegava lá, me ajoelhava e contava para o padre todos os meus pecados que eu tinha cometido durante a semana. Ele me dava penitência, eu rezava o que precisava rezar e participava da Eucaristia. Só que na outra semana, eu relatava praticamente as mesmas faltas. Os mesmos pecados eu confessava, porque para mim, irmãos, era uma semana que eu tinha livre. Aquilo que eu fiz de hoje para trás, está ok. Agora eu estou livre para fazer as mesmas coisas essa semana. Domingo que vem eu ponho tudo, eu passo a régua, fecho a conta e estou liberado. Você está entendendo, irmãos? Tem gente que está andando com Deus na igreja evangélica dessa maneira também. Ele vem ao culto, ele chora, ele se arrepende, ele confessa, ele diz, Deus me perdoa,
mas ele continua muitas vezes na mesma prática dos pecados antigos e estão apegados, arraigados à vida dele, à vida dela. Irmãos, não há muitas vezes uma disposição de ser transformado, não há muitas vezes uma disposição de mudança, e a pessoa está se enganando, dizendo: está tudo bem, porque eu confessei meus pecados. Beleza, Josué, você agora está com a roupa limpa, mas agora você recebeu um turbante, e nesse turbante tem uma inscrição na sua testa que diz santidade ao Senhor. Você agora precisa, Josué, estar disposto a viver transformações no seu dia a dia. Você precisa estar disposto a mudar. E eu lembro também, irmãos, que ao converter a Jesus, com 15 anos, uma área da minha vida era muito latente, que precisava de mudança, que era a minha boca. Eu contava também hoje pela manhã que ainda adolescente, os adultos me chamavam, os amigos do meu pai, os conhecidos, me chamavam para eu contar piadas. Porque eu tinha um arsenal de piadas, na sua maioria piadas com duplo sentido, piadas sujas, que não cabiam na boca de alguém que queria andar com Jesus. Irmãos, e as pessoas riam daquelas piadas, e a minha boca era uma boca suja. Eu lembro que uma vez eu apanhei, meu pai me deu uma surra, modo de dizer, uma disciplina mais incisiva, porque eu soltei um palavrão dentro de casa. E eu disse assim: dentro de casa eu não posso, mas na rua eu posso. Irmãos, eu tinha uma boca suja. A primeira coisa que Jesus teve que trabalhar na minha vida foi a minha boca. E hoje eu entendo por quê. Porque como eu poderia hoje pregar a palavra de Deus, se a minha boca ainda jorrasse fonte ou água amarga? Não tem como, ou é doce ou é amarga, tem que escolher. Se a santidade é o Senhor o que está me impedindo de andar com Deus, eu preciso viver transformações na minha maneira de pensar, na minha maneira de falar, naquilo que eu faço, nos meus comportamentos, nos meus relacionamentos, na minha conduta. Não adianta ser crente de domingo, irmãos, e durante a semana arrancar a plaquinha, santidade ao Senhor, e viver de qualquer maneira. Josué, você tem uma responsabilidade agora, Josué, você está digno diante do Senhor, você foi purificado, mas agora você precisa viver uma vida diferente, Josué. Tem uma placa que mostra para todo mundo que você é separado de Deus. Santidade significa isso, ser separado. E muitas vezes, irmãos, é isso que nos falta. Você não é igual a todos. Você foi separado. Você foi tirado de um contexto de trevas. A Bíblia diz em Efésios que Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Não dá para a gente ser arrancado com aquela conduta das trevas e querer viver essa conduta das trevas no reino de Deus. Esse é o processo de purificação. Ele nos tira de lá, Ele nos limpa, Ele nos lava e Ele nos coloca num novo contexto, para a gente viver não como a gente era lá, mas para a gente viver de uma maneira digna que esse reino exige. Isso se chama santidade. E nós agora somos representantes de Jesus. E temos uma plaquinha em nós que diz: Ele é separado de Deus. Você é separado por Deus para fazer diferença aonde você está. Aonde você está vivendo, estudando, na sua vizinhança, na sua casa. Nós somos separados. Pastor, eu quero me comprometer. Aleluia. Primeiro, purificação. Segundo, transformação. E o terceiro, ele vai dizer aqui nos versos de número 6 e 7, um compromisso com a obediência. E ele vai dizer, verso 6, disse a Josué:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo, guardará os meus átrios, eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Veja, irmãos, Deus havia perdoado, mas ele não tinha recebido um voucher para continuar errando. Eu vou te dar uma condição, Josué. Você tem propósitos grandes para viver. Você vai julgar a minha casa, vai governar. Eu tenho um nível a mais para você, mas isso é uma condição, é se você, veja, a questão da purificação, irmãos, embora houvesse uma necessidade, mas foram as mãos de Jesus quem tiraram as roupas sujas de Josué, foram as próprias mãos que colocaram novas, mas aqui ele coloca a responsabilidade em Josué. É como se ele dissesse: o que eu podia fazer para te dar condições de você vivenciar algo novo, eu fiz. Agora você tem a sua responsabilidade. Você precisa se comprometer. Você pode estagnar na sua vida a partir de agora. Então, Josué, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, aí você vai começar a viver algo diferente. Você vai governar, você vai guardar, você vai ter livre acesso, algo vai mudar em relação a responsabilidades, a privilégios na sua vida. Você vai alcançar um nível de governo que você não tinha antes, mas é uma condição. Isso é intrigante e curioso, irmãos, porque tem pessoas que passam anos na igreja, anos vindo aos cultos, domingo após domingo, mas espiritualmente estão paralisadas. Elas não, vou usar essa expressão, elas não passam de nível. É como quando Jesus disse assim: você recebeu 10 talentos e você trabalhou bem nesses 10 talentos, eu vou te dar mais. Ao que tem, mais se lhe dará, e ao que não tem, até o que lhe parece ter, lhe será tirado. É como se ele estivesse dizendo isso para Josué: Josué, você está disposto a viver algo maior? Você está disposto a vivenciar um nível de autoridade espiritual maior? Isso depende agora de você. Se você estiver disposto realmente a obedecer. Deixa eu te lembrar uma coisa, querido. Muitas vezes a gente acha que o que muda a nossa vida é aceitar Jesus como Salvador. A gente vê aquele apelo: quem quer receber Jesus como seu Salvador? E aí, irmãos, aleluia, levanta a mão e acha que aquilo vai mudar. Deixa eu te dizer uma coisa. Para quem está afogando, alguém já diz: crocodilo é toco de árvore. Entendeu? Está ali, pareceu um crocodilo, agarra nele. Se você não for mordido, pelo menos você não vai afogar. O que eu quero dizer é que Jesus não veio para ser apenas seu Salvador. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 10. Eu estou falando de obediência. Há um nível a mais, há um nível maior de autoridade espiritual que nos aguarda. Mas sem essa condição, se não aceitarmos de fato viver essa condição de obediência a Deus, de uma vida voltada para nos submetermos ao Senhor, a gente vai continuar no mesmo nível. Sou crente, vou para o céu, estou babando nesse ônibus espiritual, esperando chegar o dia do arrebatamento. Isso é vida, irmão. Tem algo maior para mim, para você. Tem um nível de autoridade, de responsabilidade nos esperando. Mas se nós continuarmos, irmãos, sem aceitar o desafio, a gente estagna. Romanos capítulo de número 10, verso 9.
Leia comigo. Se com a boca você confessar Jesus como... Irmão, não é Salvador, não. Uai, pastor, achei que era. Não. Veja lá. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você então será salvo. Veja, a salvação vem como consequência de termos confessado e crido em Cristo como Senhor da nossa vida. Irmão, Salvador todo mundo quer, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem gente que para se ver livre de problemas do organismo, bebe a urina que tem. Você já ouviu dizer que tem um tratamento feito à base de xixi? Quem já ouviu falar? E tem gente que bebe aquilo dali, irmão. Tudo bem, é liberdade de cada um. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que nos ajuda, a qualquer coisa serve. Jesus pode ser meu Salvador, então tá bom, não quero ir para o inferno. Então Jesus te quer como meu Salvador. Não é isso que as Escrituras dizem. Se você confessar Jesus como seu Senhor. Diga comigo, Jesus Cristo precisa ser confessado como meu Senhor. Irmãos, quem é o Senhor? É aquele que manda, e eu me curvo em obediência. Mas eu não quero, e aí nesse tempo que a gente vive, irmãos, de que a gente que dita o nosso destino, eu entendo que se Jesus, irmãos, de fato aparecesse visivelmente, dissesse para a gente fazer algumas coisas, muitas pessoas apontariam o dedo para Jesus e dizem assim, quem é o Senhor para mandar na minha vida? Eu faço o que eu quero. Eu não largo isso. Jesus às vezes pede alguma coisa para a gente abandonar e a gente não abandona. Jesus às vezes pede para a gente fazer alguma coisa e a gente não faz. E como é que a gente diz que é salvo? Se a gente não tem Jesus como Senhor, Ele tem que ter autoridade para mandar, para baixar o meu nariz, para baixar a minha crista. Você e eu não somos dono da nossa vida. Há alguém que agora tomou o controle. Confessar Jesus como Senhor é dizer, Jesus já está aqui. Quem controla agora essa direção agora é o Senhor, não sou eu. Enquanto eu estou no volante da minha vida, irmãos, eu vou para onde eu quero. Eu faço o que eu quero. Mas quando eu confesso Jesus como Senhor, eu saio da posição de quem está dirigindo e deixo Jesus sentar naquele lugar. Ele diz para onde eu vou, Ele diz quando eu paro, Ele que dita a velocidade ou a falta de velocidade, eu vou para onde Ele quer que eu vá. Eu não faço mais o que eu quero, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É como o Senhor, irmãos, esse é o Evangelho, é lindo, vamos lá, quem quer Jesus como Salvador? E muita gente levanta a mão, a gente fica emocionado. Não quer dizer nada, porque aquela pessoa ainda pode dizer assim, quem manda na minha vida sou eu. Só quando entendemos isso, irmãos, que Jesus veio para ser Senhor, e nos submetemos a Ele, é que de fato podemos declarar, somos salvos. Tem muito crente, nas igrejas, fazem o que querem, vivem como querem, vivem uma vida totalmente alheia à vontade de Deus, distante da presença e da vontade de Deus, e ainda diz, sou salvo. Quem sou eu? Eu não tenho termômetro de salvação, mas pelas Escrituras, irmãos, não é esse o padrão. Quem está entendendo diz um amém. Irmãos, deixa eu finalizar. Eu preciso me comprometer, mas vamos lá recordar. Quando eu decido me comprometer, algumas coisas, exatamente 3, precisam acontecer. Eu preciso me deixar purificar. Não tem como me comprometer com vestes sujas. Porque eu não vou estar ornando, eu vou estar enfeiando o Evangelho.
eu vou estar escandalizando o evangelho. Tem gente que é melhor não dizer que é crente, do que dizer que é crente e envergonhar Jesus. É melhor ficar calado. Se a minha roupa está suja, se eu estou com uma vida torta, como é que eu vou dizer eu sou de Cristo? A pessoa vai olhar assim, sangue de Jesus tem poder. Então o primeiro passo é se deixar purificar. O que é que tem na minha vida que precisa ser arrancado? O que é que eu preciso confessar para Jesus hoje? Que pecados eu preciso expor para Ele? E dizer, Jesus, estou sujo. Minha mente está suja. Minha boca está poluída. Meu coração está sujo. Minhas mãos também estão imundas. E eu não posso me comprometer dessa maneira. Segundo passo é me deixar transformar. Ele tira a roupa suja e coloca as vestes finas, dignas, para que eu possa ministrar perante Ele. E ainda coloca um turbante na minha cabeça que tem uma lâminazinha de ouro escrita: Ele é separado de Deus, santidade ao Senhor. Será que eu tenho aceitado essas transformações no dia a dia? Será que na hora que eu estou irritado, eu vou xingar? A língua está coçando. Eu contei isso de manhã. Não pode dizer nome, até porque eu nem sei. Mas a minha amada esposa e a minha amada sogra, uns dias para trás, pegaram um taxista. E vieram conversando no carro, e ele contando que foi assaltado, uma situação complicada. Os bandidos, enfim, ele reagiu. Ele travou a mão do cara que estava com a faca e acelerou o carro e disse, agora vai todo mundo morrer. Eu vou acelerar o carro e vou jogar esse carro da ponte, vai todo mundo morrer. Pronto. E acelerou, eu sei que um pulou do carro, em alta velocidade, esse cara é doido mesmo, deixa eu pular antes que ele jogue esse carro da ponte. Mas ele disse que o outro, ele travou. Travou e disse assim, você não vai sair, você não vai pular do carro, você não quis entrar, agora você vai morrer. Você vai morrer. E ele disse assim, o problema é que eu não estava com o meu descascador de laranja. A minha faquinha, porque se eu tivesse com a minha faquinha, tinha esfaqueado o bandido. A minha amada sogra disse assim, meu filho, você já tem Jesus na sua vida? Você já ouviu falar de Jesus? Oi? Ele bateu no cara, bateu muito. E minha sogra, mas meu filho, você já aceitou Jesus, já ouviu falar de Jesus? Começou a pregar o evangelho para ele. E ele disse assim, eu sou evangélico. Eu acho que tem melhores momentos da gente se calar. Como diz Eclesiastes, é tempo de falar e é tempo de se calar. Irmãos, muitas vezes a gente não está mais com turbante, a gente arranca a lâmina quando sai do culto. Entendeu? A gente sai daqui e tira aquela lâminazinha que nos lembra de que a nossa vida precisa ser diferente. Santidade ao Senhor. Eu preciso me comprometer, mas eu preciso estar realmente disposto a obedecer. Jesus precisa ser o meu Senhor. Se você, Josué, você tem propósitos, eu tenho planos para a sua vida, você vai viver algo novo, você vai governar, você vai ter livre acesso, e eu tenho uma outra parte dessa mensagem, mas eu não vou falar, eu vou encerrar aqui, mas Deus fala para Josué, eu tenho um propósito para a sua vida. Mas você precisa obedecer. É preciso, Josué, estar disposto a viver em obediência. Não dá para brincar, Josué, de ser sacerdote. Não dá para brincar de, vou vestir uma roupa bonita, vou na igreja domingo. O evangelho precisa ser obedecido. O evangelho precisa ser encarado como uma realidade vital. Vem para nos fazer dobrar diante dele. E dizer, eu não mando mais no meu nariz. Jesus é o meu Senhor.
E eu quero encerrar essa mensagem pedindo para você, por um instante, fechar os seus olhos. E assim, sentado, eu quero que você ore. Fale com Deus agora. Tenha liberdade, se existem áreas que você precisa dizer, Jesus, está suja a minha roupa. Ninguém sabe. Veja que esse não foi uma visão no plano terreno. Talvez no plano terreno as pessoas olhassem para o sumo sacerdote e vissem uma coisa. Isso foi mostrado a Josué num plano espiritual. Foi numa visão espiritual. Por que isso, irmãos? Porque aparentemente a gente pode estar bem. Para as pessoas que nos cercam, a gente pode estar com as roupas limpinhas, de crente. Mas nem Deus e nem Satanás se vale da aparência de ninguém. Satanás estava ali para acusar. Existem áreas, irmãos, em nós que Satanás tem se valido dela para nos envergonhar. É uma noite de dizer, Jesus, me purifica. Faz de mim um vaso novo, Senhor. Muda minhas roupas. Ai, Jesus, pelo seu sangue, aleluia. Aquele que morreu e ressuscitou por nós, a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Mas além de nos purificar, Ele deseja colocar vestes novas em nós, aleluia. Ele está dizendo, eu estou te dando uma chance, filho. Você viver uma vida diferente a partir de agora. Transformado, santo ao Senhor. Coloca essa placa na sua testa e não tira ela nunca. É engraçado porque quando Zacarias diz, coloca um turbante, é porque naquela cena ele não estava de turbante. Ele só estava com a roupa suja, mas não tinha turbante na cabeça dele. Será que porque a santidade havia sido deixada, irmãos? Vamos orar. Quem sabe nossa oração começa dizendo, Deus, Tu és o meu Senhor. Eu te recebo não apenas como meu Salvador, mas quem manda na minha vida és Tu, Jesus. E quando nós, irmãos, passamos por esse trilho, há coisas novas, aleluia, que nos esperam. Amém. Josué, eu tenho para você coisas grandes, Josué. Você não imagina, mas eu tenho propósitos tremendos para você. Se você estiver disposto a vivê-los, eu estarei disposto a te ajudar. Eu estarei disposto a te purificar. Eu estarei disposto a mudar a sua roupa por roupas dignas, por roupas santas. Mas se você, Josué, realmente estiver disposto, você vai governar a minha casa. Você vai cuidar, Josué, dos meus átrios. Você vai ter autoridade espiritual na sua vida, Josué. Você vai ter livre acesso à minha presença, Josué. Mas se você quiser, eu queria que você se colocasse de pé nesse instante, para a gente orar junto.